Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Bom estar com vocês mais uma vez, mais um domingo. E nós estamos aí no quarto domingo daquilo que nós entendemos como sendo o tempo comum no calendário cristão, onde nós abrimos a Escritura para refletir naquilo que Jesus ensinou, em suas ações e seus ensinos, e procurar a aplicação devida às nossas vidas. Mais do que nunca tem sido urgente o retorno à Escritura, uma fé cristã fundamentada naquilo que a Escritura ensina e não em cima daquilo que a igreja inventa, mas em cima daquilo que a Escritura nos mostra. E aqui estamos nós mais uma vez para isso. A gente tem nutrido uma alegria no coração pelo fato de sabermos que Deus tem nos direcionado na sua palavra, e nós temos procurado com muita entrega a edificação da igreja e sermos fiéis àquilo que o Senhor nos diz. Nesta noite eu quero partilhar um texto com você. Ele é um texto grande, mas eu vou ler apenas 3 versículos dele. Está no capítulo 13 de Mateus. O texto que vai envolver o sermão desta noite vai até o versículo 51 até o versículo 52 deste capítulo. Mas nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, sendo que o verso 3 nós vamos ler só a primeira parte dele, porque já serve de introdução àquilo que nós queremos falar. Capítulo 13 de Mateus. Então, versículos 1, 2 e 3, apenas a primeira parte. Podemos ler? Assim diz a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: até aqui. Senhor, nós oramos a Ti, suplicamos, Senhor, que o Teu Espírito faça-nos compreender a Tua palavra e compreender o Teu querer ao nos dar a Tua palavra. Nós não saímos das nossas casas apenas para termos comunhão uns com os outros. Nós saímos das nossas casas para adorar, cultuar o Teu nome e estarmos atentos à Tua palavra, para que possamos corresponder ao que ela deseja e ao que ela impõe sobre nós. Reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos nossa ignorância, reconhecemos nossa limitação, mas também reconhecemos o poder do Teu Espírito, Senhor, de dar testemunho no interior daqueles que Tu elegeste para isso. Aqui estamos nós, como Tua igreja. Fala-nos. Estamos diante de um texto enigmático, de um texto profundo, de mistérios a serem compreendidos. E, Senhor, eu não sou capaz de trazer à Tua igreja todas as verdades que estão contidas aqui, a não ser que o Teu Espírito seja comigo. E é nisso que eu creio, é nisso que eu confio, é nisso que eu suplico e é isso que eu espero. A Ti seja dada a glória, hoje e sempre. Amém. Amém. Amados irmãos, temos discorrido sobre o Evangelho de Mateus já há 4 semanas, esta é a 4ª, e é sempre bom lembrarmos que Mateus escreve para um público predominantemente judaico, cristão, que havia se convertido a Cristo, entendendo ser Ele o Messias, mas que também era possível que abrigasse dúvidas nos seus corações, devido a toda a tradição judaica que havia. Então, dar um passo daquele, não de rompimento com o judaísmo, mas de um clímax do judaísmo, entender então a Jesus Cristo como seu Senhor, como o Messias prometido. Mateus então escreve para dizer que de fato Ele é o Messias, que a decisão foi correta, que a conversão foi certa,
Então ele escreve para dizer que Jesus é o Messias prometido pelos profetas, anunciado pelo Antigo Testamento. E mais do que isso, ele disse que esse Jesus, que é o Messias, vem trazendo o reino messiânico. A grande mensagem do Evangelho de Mateus é: o Messias veio e o reino chegou. Ele usa o ministério de João Batista, pré-anunciando a chegada do reino. E depois ele coloca Jesus no cenário do seu texto. As primeiras palavras que saem da boca de Jesus são: arrependei-vos que é chegado o reino. Dentre esses sermões que temos pregado no tempo comum, aqui nós tratamos já no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando nós falamos da tentação de Jesus, as implicações disso para a compreensão nossa do reino de Deus, como o reino sofrerá oposição, tal como foi com Adão no Éden. Vimos depois a maneira como Jesus sai a chamar os seus discípulos e a proclamar, dizendo que é chegado o reino, e a convocar a uma mudança de mente, a uma mudança de mentalidade, a um arrependimento para que pudesse absorver valores desse reino. Nós aqui falamos sobre isso. Depois disso, na semana passada, nós vimos como Mateus faz uma coletânea de vários ensinos de Jesus, e a nossa Bíblia dá o título disso de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ali Jesus ensina de forma clara para quem o reino veio. Ele diz: o reino vem para os bem-aventurados, esses são os humildes de espírito, esses são os mansos, esses são os que choram, esses são aqueles que estão meio à parte da nata religiosa de Israel. Para esses o reino chegou. Ele disse que para esses que o reino chegou, esses seriam sal da terra, luz do mundo, uma cidade bem edificada sobre o monte. Depois disso, os capítulos 5, 6 e 7, depois disso, Mateus vai arrumar o seu evangelho, e do capítulo 8 até o capítulo 10, ele mostra o poder sobrenatural que o Messias tem. Ele mostra então Jesus curando, Jesus expelindo demônios, Jesus com a clara intenção de mostrar o poder do reino que estava no Messias, isso nos capítulos 8, 9 e 10. No entanto, os capítulos 11 e 12, Mateus começa a relatar uma rejeição corporativa que o Messias sofreu. Ele mostra a nata religiosa de Israel rejeitando o Messias. E nesse ponto de rejeição, ele chega aqui ao seu clímax da rejeição, e ele então arruma aqui nesse capítulo 13, 8 parábolas, segundo o meu entendimento. Alguns acham que são 7, e a gente não está aqui para discutir sobre isso. E ele mostra então ensinando, Jesus ensinando. Agora há uma diferença entre o ensino do Sermão do Monte e esse. Agora Jesus não está falando mais de forma clara, agora Jesus não está falando mais de forma ampla, agora Jesus não está usando uma linguagem mais entendível, agora Jesus não está tão público, agora Jesus está mais privado, agora as palavras de Jesus não são entendidas com facilidade, agora não são qualquer pessoas que possam então compreender o que Jesus está falando. Jesus fala por parábola, mas não parábolas como outrora, em que ele falava e as pessoas entendiam, como foi a parábola do bom samaritano, por exemplo, que os próprios religiosos de Israel sabiam quem era o próximo. Aqui ele fala de forma enigmática. E a ideia aqui é, para aqueles que rejeitaram ele, Jesus fala de princípios, de valores, de coisas do reino de Deus, que somente aqueles que ele escolheu para isso entenderiam. Então nós estamos aqui diante de um texto muito precioso. Quando você pega o verso 10, por exemplo, desse texto, os discípulos vão perguntar. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele falas por parábolas? E a resposta de Jesus ainda é enigmática para eles. Ele diz: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E aqui já começa a ficar evidente que os mistérios que compõem o reino de Deus não são discernidos por qualquer um, não são compreendidos por qualquer um. Ele diz: a vocês é dado conhecer isso, a eles não. A esses que me rejeitaram não é dado a compreender aquilo que vocês compreendem. Isso começa a trazer um tom de responsabilidade para nós
que afirmamos ser a sua igreja, que afirmamos ser seus discípulos, que afirmamos ser os filhos do reino que chegou por meio dele. Se assim é, então a nós é dado a conhecer o mistério, e há, obviamente, um senso de comprometimento muito grande com o mistério do reino de Deus. Jesus, então, passa a esclarecer como a chegada do reino, o surgimento do reino, como o reino surge. Ele vai falando isso tudo por parábolas. Depois ele fala de como o reino cresce, como o reino se expande, também por parábolas. Depois ele vai falar que o reino tem um valor que transcende qualquer coisa, isso também por parábolas. E no final ele vai falar da responsabilidade dos filhos do reino com essas parábolas. E é sobre essas coisas, irmãos, que eu queria partilhar com vocês. Jesus fala por parábolas porque o mistério é só dado aos filhos do reino. Jesus fala por parábolas para se cumprir o que Isaías já havia anunciado, que ele ia falar para um povo que tem ouvidos, mas que não iam ouvir o que ele estava falando. Um povo que tinha olhos, mas não conseguiriam contemplar o que ele estava dizendo e o que ele estava fazendo. Esse povo de cerviz endurecida, esse povo de coração empedrecido, o reino de Deus não pode ser entendido por eles. Isso parece que comunga com a ideia de Paulo, quando diz que as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. Não é qualquer um que discerne aquilo que Deus está falando por meio do seu Filho. E isso, irmãos, como eu disse e repito, é uma responsabilidade muito grande para mim e para ti. A pergunta crucial que nós fazemos nesse tom do meu sermão é: será que nós temos compreendido o reino de Deus, os desdobramentos do reino de Deus, as nuances do reino de Deus, as imposições do reino de Deus? Será que podemos corresponder a tudo aquilo que Jesus chamou de reino de Deus? Nós que vivemos hoje numa sociedade mista, numa igreja mista, nós vivemos um tempo difícil para lidar com o cristianismo autêntico. E nós precisamos, então, voltar para a Escritura, compreender a Escritura. E eu entendo que está chegando um tempo, se já chegou um tempo, em que Deus está chamando um remanescente. Como eu já disse para vocês, remanescente é aquilo que resta. E diante de tanta confusão religiosa, de tanto misticismo e de tanto sincretismo religioso, eu creio que Deus está chamando uma verdadeira igreja a um compromisso. E o meu grande desejo é que nós que aqui estamos, de fato, façamos parte desse remanescente, dessa igreja autêntica, dessa igreja que honra o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Por que Jesus está falando isso por parábolas que as pessoas não entendem, mas seus discípulos entendem? Por que uns não entendem e por que os seus discípulos... Ele explica duas parábolas somente aos seus discípulos. A parábola do semeador, ele explica particularmente aos seus discípulos. A parábola do joio também ele explica aos seus discípulos. E a ideia que a gente tem que ter aqui é que Mateus coloca esse capítulo de parábolas aqui, mostrando coisas do reino de Deus, com o intuito de nos dizer que Jesus estava preparando os seus discípulos para lidar com o reino que ele trouxe, porque do capítulo 14 em diante, Mateus já começa a preparar o seu texto para mostrar Jesus e sua paixão, indo para a cruz, e o ponto ápice disso é o capítulo 16, que nós vamos falar no domingo que vem. Então nós estamos num texto de transição. As multidões estão sendo deixadas de lado, os discípulos estão sendo preparados particularmente, a cruz já entra em cena. Jesus está indo consumar a sua obra, e nesse caminho de consumar a sua obra, ele vai explicar aos seus discípulos qualidades, características do reino de Deus, que só os discípulos sabem. E é dessas coisas que eu quero partilhar com vocês hoje, e trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Eu preferi montar a minha estrutura didática de sermão por pares de parábolas, de duas em duas. Há parábolas que falam do surgimento do reino e compara o reino com uma semente. E a gente tem então a parábola do semeador, a gente tem a parábola do joio. Há parábolas que ele usa para falar do crescimento do reino.
Aí a gente vai ver o grão de mostarda e a gente vai ver o fermento. Há parábolas que ele diz para mostrar o valor do reino. Aí é a parábola da pérola e do tesouro. E há parábolas que ele volta para o seu discípulo para mostrar o compromisso que ele tem com isso. Aí é a parábola da rede e a parábola do escriba versado. Aqui é para nós direto. Que Deus seja conosco, irmãos. Primeiro, queria partilhar com vocês sobre a chegada do reino. Quais são os elementos dessas parábolas que mostram o estabelecimento do reino? Jesus fala de 2 parábolas para anunciar o estabelecimento do reino. A primeira parábola é a parábola do semeador. E ele diz que o reino é estabelecido por uma palavra, por uma semente. Quando ele começa a explicar isso aos seus discípulos, ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Ele diz que o que ele semeia é a palavra do reino. E a palavra do reino é o Evangelho. Essa parábola vai nos dizer que não existe reino sem Evangelho, que somente o Evangelho pode produzir o reino. Se a igreja não prega o Evangelho, não haverá reino. Se a igreja não compreende o Evangelho, não haverá reino. Mas ele diz algo muito interessante: esse Evangelho vai ser pregado, mas os terrenos são diversificados. O Evangelho não vai encontrar qualquer terreno, ele só pode frutificar em terreno fértil. E esse terreno, pelo que a gente está entendendo do contexto da parábola, é só daqueles que ele escolheu para isso. Primeiro ele vai dizer que há sementes que caem como se fosse na beira do caminho. Ele diz algo muito interessante, que nós que afirmamos ser os filhos do reino, precisamos entender que não é qualquer um que compreende o Evangelho. Não é qualquer pessoa que compreende o Evangelho. É também bom afirmarmos que dentro da igreja tem pessoas que não compreendem o Evangelho. Ele diz que esses que não compreendem a mensagem do Evangelho são como sementes que caem à beira do caminho. Ele é enfático e diz: o diabo rouba. Porque eles não compreendem o que está sendo dito, eles não compreendem o significado da morte, da ressurreição dele, eles não compreendem a semente que está sendo proclamada. Ele prossegue e diz que há também um outro tipo de terreno, são aqueles que ouvem, que ficam alegres, que ficam felizes, que vibram, mas é momentâneo, é do momento, é do agora. Ele compara esses com um terreno de rocha, onde a semente bate, ela vai germinar, ela vai vir para fora, mas ela não tem raiz. O semente rochoso não deixa a raiz se aprofundar. E quando vem as dificuldades da vida, ela morre. E a gente tem lidado com isso, nós que somos pastores, nós não lidamos com isso somente fora da igreja. Nós estamos lidando com isso dentro da igreja. Nós temos nos esforçado a pregar a semente do reino e temos certeza que tem gente que não entende. É beira do caminho. Mas também temos certeza que tem aqueles que se alegram muito com aquilo, concordam com aquilo, mas não deixam a semente procurar o fundo do coração, num terreno bem profundo e ali ficar. É coisa superficial. Essa parábola nos mostra que no nosso meio pode ter gente superficial, semente rochosa, coisa de momento, coisa de agora. Quando vem as dificuldades da vida, quando vem as lutas da vida, essa semente não se sustenta, não tem raiz. E ele diz que aí o reino de Deus também não pode ser estabelecido num terreno rochoso, porque não tem raiz. Ele ainda diz de outros que recebem a semente do reino, mas o terreno do coração é como que feito de espinhos. E quando vem os cuidados da riqueza, do resultado, do prazer, do aqui e agora, do desfrutar, aquela semente é abafada. E ela não pode frutificar, porque os desejos pelos prazeres, os cuidados com a coisa do mundo, abafam essa semente.
E a gente tem que concordar que nós também temos lidado com esses que recebem a semente do reino, mas estão mais preocupados com os resultados nas suas próprias vidas. E os espinhos vão abafando. Mas o que nos deixa esperançosos, o que nos deixa encorajados a pregar, é porque Jesus falou que no meio disso tudo tem terreno fértil, tem terreno bom, que o semeador não pode deixar de semear, só porque tem beira do caminho, só porque tem semente, tem solo rochoso, ou só porque tem espinhos. Ele não pode deixar de falar, ele não pode deixar de pregar, ele não sabe qual é o terreno, mas ele sabe que tem terreno fértil. Se tem terreno fértil, nós continuaremos a falar. O Evangelho quer encontrar um terreno onde pode criar raiz profunda, onde a gente possa frutificar para a glória de Deus. Então você que está me ouvindo, você precisa também examinar que tipo de terreno está no teu coração. O que Jesus fala? Ele está preparando os seus discípulos, como eles falassem, vocês saem como semeadores, mas fiquem prontos, porque há vários tipos de solos. Em outras palavras, isso vai muito para mim, para aqueles que comigo são pastores, preguem, mas não preguem pelo resultado, porque terá vários tipos de terrenos. Preguem, porque só essa é a semente do reino. Preguem, porque o reino não virá por outra semente, somente por essa semente. Preguem, porque mesmo que haja todo tipo de semente, de terreno que rejeita essa semente, há também terreno que agasalha essa semente. E é por esses que nós pregamos. Nós não sabemos onde eles estão, mas é para esses que nós estamos pregando. Ainda falando do estabelecimento do reino, ele vai alertar os seus discípulos, vai dizer, observem, o reino vai crescer no meio do mal. Ele vai dizer no meio do trigo, e ele compara o trigo na semente, na parábola do joio e do trigo, ele compara o trigo aos filhos do reino, semeados por Deus. E ele diz que o campo não é a igreja, o campo é o mundo. O reino de Deus se espalha no mundo pela semente boa, pelos filhos, pelo trigo, pelos filhos do reino. Mas o trigo vai saber lidar com o joio. Vai ter que saber lidar com o falso, com aquele que engana, com o que parece, mas não é, com aquele que se veste de alguma coisa, mas que esconde a verdadeira identidade. Isso está no mundo. E quando a gente olha para o perfil da igreja em todos os seus momentos, desde o seu nascimento até agora, entre os 12 de Jesus tinha joio. Nas igrejas que Paulo fundou, tinha joio. E nas igrejas do século 21, também tem. Interessante da parábola do joio e do trigo, ele diz, não se inquietem com isso. Preguem, sejam vocês a grande semente do reino, o grande trigo do reino. Vocês vão conviver no meio do joio, mas saiba de uma coisa, o juízo é certo. E o joio será queimado, e o trigo recolhido para ele. O desejo do meu coração, irmãos, que eu esteja falando para trigo, que se capacitem a viver no meio do joio, que não virem joio, que não esqueçam que tem um juízo. No teu trabalho, na tua faculdade, por onde você anda, tem trigo e tem joio. É no mundo. O mundo tem essas misturas. Então, cuidado. Porque tem muita gente nos nossos dias com discursos, com conversas que parece a coisa mais maravilhosa do mundo. Parece até que se assemelha com aquilo que o reino propõe. Mas é joio. É falso. Não é verdadeiro. Se vale de alguma coisa para tentar atrair, mas é falso. Essa parábola vai nos dizer que o trigo precisa ter discernimento. Ele não pode se deixar se enganar, achando que tudo é trigo, não, porque tem joio. Essa parábola também vai nos ensinar que o trigo não pode se colocar como juiz.
Ele sabe que tem joio, mas sabe que não é ele que vai separar. O juízo não vem dele. O juízo vem do Senhor do reino. E se tem alguma coisa, irmãos, que eu tenho convicção que a igreja está esquecendo completamente, é que haverá um juízo. Se uma coisa que eu percebo na minha geração é que parece que isso não está mais na mente dos cristãos, é que daremos conta dos nossos atos. Eu vejo isso com lágrima nos olhos, porque as redes sociais deixaram as coisas todas públicas. E às vezes eu vejo coisa de crente na rede social, que a lágrima desce do olho e da alma. Parece que perderam o temor. Parece que esqueceram que tem alguém cujos olhos estão em todos os lugares, que é santo, que vê, que contempla. Talvez nós tenhamos esquecido do terceiro mandamento: não tomem o meu nome em vão, não desonrem o meu nome. Eu estou já me preparando para o carnaval, que eu vou ver crente desonrando o nome do Senhor. Eu vou me preparando aqui na minha alma. Essas duas parábolas falam da chegada do reino. Compara isso com semente. Diz que tem vários tipos de terreno. E diz que haverá mistura do verdadeiro com o falso. E que haverá um juízo que separará o verdadeiro e queimará o que é falso. Eu preciso entender isso. Aquela multidão já não entendia. Porque Jesus agora falava aos seus discípulos. Aquela multidão não entendia. Seus discípulos também tinham dificuldade, mas ele fazia questão de explicar ao pé do ouvido o que aquilo significava, porque ele estava preparando os filhos do reino. E eu creio que nesses dias, no tempo comum, o Senhor também está nos preparando para sermos de fato os filhos do reino. Depois dele falar do estabelecimento do reino, ele vai falar do crescimento dele. E o crescimento dele é sobrenatural. O crescimento dele é espantoso. O crescimento dele não vem de uma tática, não vem de uma metodologia, não vem de uma estratégia humana. O crescimento do reino é assustador, impactante, espetacular e inesperado. Primeiro ele compara com um grão de mostarda, querendo dizer aos seus discípulos que o reino de Deus é algo que começa como uma semente aparentemente insignificante. Quando ele fala da parábola do grão de mostarda, ele fala que o reino de Deus tem o poder de crescer do micro para o macro de uma forma espantosa, e nós podemos ver isso em 11 discípulos que o seguiam e uma multidão sendo impactada no Império Romano. E eu preciso ter isso em mente. Não posso desconsiderar os pequenos começos, porque estamos hoje numa verdadeira inversão de valores, que parece que só se vê o reino de Deus quando há algo espetacular, visível, grande, espantoso. Por isso os cultos viraram espetáculo, viraram festa, os pastores viraram celebridades, as igrejas viraram empresa, o evangelismo virou mídia, virou marketing, porque queremos coisas grandes. Mas Jesus falou assim: não, é do pequeno para o grande, é como um grão de mostarda, ninguém dá nada por ele, mas se alastra a ponto das aves vir fazer ninhos. Eu preciso crer nisso. Crer nas verdades contidas nessas parábolas é combustível para o reino de Deus e para os filhos do reino, para que não entreguemos os pontos no caminho. Não se engane, irmãos. Por mais que haja escândalos, por mais que a igreja tenha sido ridicularizada em muitos pontos, por mais que o evangelho esteja sendo distorcido, por mais que esteja gente dentro da igreja louvando a Deus e fora da igreja vivendo do jeito que elas querem, por mais que tenha isso, essa parábola me diz que tem um grão de mostarda
que vai crescer querendo ou não querendo, com oposição ou sem oposição, com perseguição ou não. Esse grão de mostarda vai seguir, vai crescer de uma forma impactante, inesperada, talvez inacreditável aos olhos daqueles que duvidam. Ainda nesse crescimento do reino, ele compara o reino a um fermento. Aqui de novo temos é como uma porção de fermento jogada, e aqui a gente entende que Jesus fala que o reino tem uma potencialidade dentro de si. Ele é capaz, como um grão de mostarda, ele vai do pequeno, do micro para o macro, ele se espalha de uma forma espantosa, mas como fermento, ele penetra e faz crescer. É esse tipo de fermento, esse tipo de reino, de valores de reino, que precisam estar dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja. O que começa, e o que Jesus está dizendo é que o reino em si tem a capacidade de crescer sem visibilidade. É algo que está dentro e faz crescer, assim como o fermento faz. Eu entendo que esses discípulos estavam parando, ouvindo aquilo, e Mateus coloca isso de uma forma tão preciosa no texto dele, porque no capítulo 14 ele vai tirar João Batista de cena. No capítulo 15 ele vai botar Jesus em confronto com os fariseus, que diziam: por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? No capítulo 16 ele vai levar ao ápice, quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Desse ponto em diante ele vai descendo com Jesus, até levar a cruz, a ressurreição, 40 dias com os discípulos, o Espírito Santo descendo, e esses discípulos acuados vão sair como os filhos do reino, entendendo que tem que pregar o evangelho, porque é a semente. Eles vão pregar em vários tipos de solo. Eles vão encontrar sementes na beira do caminho, eles vão encontrar solos rochosos, eles vão encontrar espinhos, mas eles vão encontrar terra boa, terreno fértil, coração aberto. Eles precisam ser encorajados pelo Senhor, porque eles são pequenos no meio do Império Romano. Eles são poucos, eles são 11, eles são grande parte pescadores, acuados, cobradores de impostos, não vistos pela sociedade. Mas Jesus está falando assim: é como um grão de mostarda, é pequeno, mas se espalha, vai se espalhar no meio dos grandes, vai se espalhar no meio dos poderosos, vai se espalhar diante de outras nações mais poderosas, vai se espalhar dentro de si, dentro do reino. Há uma capacidade de entrar e expandir. Aí a gente deve lembrar do povo de Bereia, quando os judeus ávidos por pegar Paulo chegam em Bereia e diz: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. A esses 11, Jesus fala: façam discípulos de todas as nações. Grão de mostarda, fermento, do pequeno para o grande, do invisível para o visível, é o reino. A salvação, irmãos, não é necessariamente para o céu apenas, a salvação é para o reino. Nós somos salvos para o reino de Deus, nós somos salvos para adentrar o reino de Deus, nós fomos salvos para entender o reino de Deus, para ver o reino de Deus, para vislumbrar o reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vê o reino. O novo nascimento não é para fazer festa no céu, é para compreender o reino aqui, é para discernir o reino aqui, é para dizer que tem um povo que representa esse reino, e esse povo vai sair anunciando o evangelho, independente do terreno que essa semente vai cair. Esse povo vai sair encorajado a estar até no meio do joio. Ele precisa ter discernimento. Jesus disse: vocês precisam ter duas características. Vocês precisam ser astutos como uma serpente, simples como uma pomba. Vocês não podem ser tolos, mas vocês não podem vestir a roupagem deles. Vocês vão discernir o joio, mas vocês não vão destruir o joio. Isso tem um juízo. Segurem. Porque vai crescer, mesmo sendo como um grão de mostarda. Vai tomar tudo,
mesmo que seja de forma invisível, como um fermento. Mas, talvez conhecedor Jesus da natureza humana, em 2 parábolas aqui ele vai falar do valor do reino. Parábola da pérola e a parábola do tesouro escondido, talvez sejam 2 parábolas para nós pararmos e meditarmos. São parábolas que vão comungar, por exemplo, com o ensino de Jesus, quando ele fala: busca primeiro lugar, que seja a prioridade na tua vida, o reino de Deus e a justiça do reino. Porque tudo isso que o joio procura será acrescentado na vida de vocês. De tudo isso que nós estamos falando aqui, irmãos, talvez essas 2 parábolas sejam as mais significativas e mais aplicáveis para nós hoje. Eu não sei se a minha geração coloca de fato o valor do reino onde ele está. Tenho visto com meus olhos ele sendo desprezado por qualquer coisa. Tenho visto com os meus olhos, com muita facilidade, se colocar qualquer lugar, qualquer coisa, à frente do reino, à frente dos valores do reino. Eu tenho dedicado a minha vida na pregação do Evangelho. Quero dedicar até o último minuto da minha vida nessa vocação, com todo o amor que eu tenho, mostrando que eu creio naquilo que eu falo. Essa semana eu mandei um vídeo para o WhatsApp para o Gilmar. E o vídeo era os Rolling Stones, aqueles velhos de quase 80 anos. Eu vi aquele vídeo, eu falei: eu tenho que mandar para o Gilmar isso. Eles estavam passando o som, aí entra primeiro o Mick Jagger, pega lá o teclado. Você vê no olho do homem a paixão que ele tem por aquilo que ele faz. Aí entra o Keith Richards, pega a guitarra, vai os outros, vão pegando e vão tocando, e aquilo não era um show, aquilo era uma passagem de som. Aí eu mandei o vídeo para o Gilmar e falei: Gilmar, olha como é que os velhinhos levam aquilo que eles amam fazer. E aquele foi um recado para a minha vida. E eu falei para o Gilmar assim: Gilmar, eu quero morrer fazendo o que eu amo com a mesma paixão. Porque aqueles caras fazem aquilo com a mesma paixão de quando eram meninos na década de 60. Mesma paixão. Nós temos uma geração que está perdendo a paixão, que está perdendo o ímpeto. Como eu já disse para vocês, não são poucas as igrejas que estão tendo que arrumar um motivo para as pessoas virem cultuar a Deus. Tem que arrumar uma razão, porque não tem paixão, não tem desejo, não tem amor. Nossas escolas bíblicas andam vazias, porque as pessoas não querem conhecer a Deus por aquilo que Ele revelou na sua palavra. E esse povo diz que ama a Deus. Talvez uma das maiores contradições do mundo é você dizer que ama alguém que você não quer conhecer. Como eu posso dizer que amo alguém se eu não quero conhecê-lo? Onde nós estamos, irmãos? O que Jesus fala nessas parábolas aqui, primeiro ele diz no verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao que ninguém viu, está escondido, é um tesouro incalculável. Ele diz: o qual certo homem, tendo achado, escondeu aquele tesouro e foi correndo, transbordando de alegria. Então, quando nós encontramos o reino, não tem como reter a alegria. Isso nos explica, por exemplo, o Salmo 51, quando Davi cai em pecado, que o seu semblante decai. Quando ele confessa o seu pecado, uma das coisas que ele fala para Deus é: dai-me de novo a alegria da salvação que foi embora. Eu vejo hoje no rosto das pessoas o tom da tristeza.
Eu vejo pessoas com os rostos desfigurados porque estão entrando e escolhendo o caminho contrário. Eu vejo pessoas tentando manter um semblante alegre, tomando algumas pílulas de satisfação em alguns momentos que passam. Mas quando passa, a verdade da tristeza, do abatimento da alma vem, e esse, por assim dizer, por mais estranho que seja, o abatimento da alma, o decair do semblante, quando o pecado nos assola, quando nós escolhemos um caminho contrário do reino, e isso está um semblante caído em nós, por incrível que possa parecer, isso é um bom sinal. Porque se o semblante caiu, é porque esse é filho do reino. O filho do reino sente quando peca. O rosto dele denuncia. O olhar dele denuncia. O semblante dele denuncia. Quando ele fala desse que se enche de alegria, porque achou o reino, ele continua e diz, ele vai e ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo, porque ali tem um tesouro incalculável. O que ele está dizendo aqui é que o reino de Deus tem um valor que não cabe na mente de nenhum de nós. Tem duas coisas que nós não conseguimos mensurar: a beleza do jardim do Éden e a beleza de novos céus e nova terra. Talvez seja por isso que a gente não consiga preservar uma vida cristã autêntica, satisfatória. Deus não criou o homem desprovido de prazeres. Deus criou o homem e deu ao homem todo o direito de ter prazeres. O Éden era rico, o Éden era prazeroso. Imaginar o jardim do Éden com todos os recursos que aquele homem precisava. Ali ele poderia desfrutar de todas as belezas criadas por Deus. Mas ele quis o que Deus proibiu. Ele não soube discernir os valores que estavam no Éden. Quando eu olho o texto da queda em Gênesis 3, eu pergunto para mim mesmo, ou eu afirmo para mim mesmo, eles não sabiam o que estavam deixando para trás. Eles não tinham noção daquilo que eles estavam deixando naquele jardim, que o Senhor coloca eles para fora e tranca a porta e fala, não vem mais para cá, disso aqui vocês não desfrutam mais. Eles não tinham ideia do que eles deixaram para trás, porque encontraram valor em outra coisa. E essas parábolas nos ensinam que não tem algo que tenha mais valor do que o reino. Ou a gente entende isso e a gente se torna sábios, ou a gente é tolo, eternamente tolo. Na pérola, ele diz a mesma coisa, são parábolas gêmeas. Ele diz, o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor. Você já achou essa pérola de grande valor? Será que entendemos o valor dessa pérola? O que a gente discerne ao ver a nossa geração? O que tem sido a grande pérola para muita gente? Ele está dizendo que esse homem achou a pérola, ele vai vender tudo. Porque não tem uma pérola que tem um valor maior do que ela. Às vezes eu tenho um misto de sentimentos, de alegria e tristeza. Quando, por exemplo, eu falo do meu relacionamento com a Escritura e a minha vida diária de oração, e eu escuto assim, não existe ninguém assim não. O sentimento que me vem é de alegria, para mim, mas de muita tristeza, porque isso era para ser comum. Isso era para ser para todos aqueles que encontraram a grande pérola. Se encontrou a grande pérola, eu quero vender tudo, ela é o primeiro da minha vida. Jesus é o primeiro da minha vida. Se Jesus não for o primeiro da minha vida, eu não entendi nada de evangelho. Se o reino dele não estiver em primeiro lugar na minha vida, isso aqui é um clube social. Se não tiver um valor maior. Aí quando eu vejo
Isso não é só no Ministério Graça e Verdade, em geral, tem tentado ajudar igrejas aí, e o choro dos pastores é o mesmo. Uma debandada de jovens em busca de prazeres, em busca da vida, do dia a dia, do se divertir, porque não quer mais saber de Bíblia, não quer mais saber que tem um Criador que criou o céu, que criou a terra, que enviou um Salvador para salvar. Eles esqueceram que terá um dia, que vão prestar conta, eles esqueceram disso, eles estão debandando, eles vão embora, e não é só aqui. Porque ou eles não conheceram a pérola, ou eles estão trocando a pérola por outra coisa. Eu me refiro aos jovens a título de ilustração, mas não são só jovens. Famílias inteiras, homens, crianças, que são privadas de estar numa escolinha de uma igreja, porque os pais estão em casa, porque preferiram um churrasco, porque preferiram o futebol, porque preferiram outra coisa, porque preferiram o lazer, porque preferiram um fim de semana diferente. Ou eles não conheceram a pérola, ou eles colocaram algo acima da pérola. Reparem, Jesus está falando em particular para eles. Só eles entendem isso, parábola. Por fim, ele vai trazer, segundo o meu entendimento, duas parábolas, que vai falar da responsabilidade desses, que é a responsabilidade dos filhos do reino. Primeiro ele vai falar da parábola da rede. Ele vai dizer assim: a responsabilidade de vocês é lançar a rede. Vocês têm que lançar a rede, continuar lançando a rede. Mas saiba de uma coisa: nessa rede vem tudo quanto é tipo de peixe. Vem peixe bom, vem peixe ruim. A gente vê isso claramente no verso 47, quando ele diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. Então tem de toda espécie. Qual é a nossa responsabilidade? Entender que tem de toda espécie. Isso é para encorajar, é para ir adiante, para continuar lançando rede. Isso serve para pastores como eu, como Gilmar. O fato de saber que tem tudo quanto é tipo de espécie não pode ser a arma do diabo para fazer a gente parar de lançar as redes. Temos que continuar a lançar as redes, porque tem de tudo quanto é tipo de espécie, mas também tem os peixes bons. E eles vêm na rede. No verso 48 ele diz: quando a rede já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, aqui é a responsabilidade, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Eles vão discipular discípulos e eles vão deixar de lado cabritos. E talvez uma das estratégias de Satanás também para pessoas, pastores como eu, é querer insistir em discipular em quem não é discípulo. Insistir em fazer as pessoas entenderem o que elas não querem entenderem. Insistir em tentar tirar dúvidas de quem tem convicção. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante para nós, irmãos. Como eu tenho falado de muitas coisas que eu vejo na minha geração, uma outra coisa que eu vejo na minha geração é uma capacidade enorme de duvidar da Escritura. É da nossa geração isso. Ou seja, o povo que tem a semente na mão duvida da semente. A gente tem uma geração hoje que colocou a Bíblia no banco dos réus. Para muita gente a Bíblia não é mais palavra de Deus. E aqui você está numa igreja que crê na inerrância da Escritura, que crê na autoridade da Escritura, na clareza da Escritura, que crê na Escritura como palavra de Deus. Nós não vamos driblar a Escritura, nós não vamos manipular a Escritura, nós não vamos falsificar a Escritura, nós vamos pregar a Escritura, mesmo que haja terrenos diversos e mesmo que venha peixes maus. O joio, aqui o interessante que eu acho do equilíbrio das palavras de Jesus, o joio eu não posso tirar,
Mas o peixe mau, eu posso discernir e separar o peixe bom. O peixe bom nós discipulamos. O peixe mau é indiscipulável. Não dá para discipular quem não crê no Evangelho. E aqui a gente fala assim, com lágrima nos olhos. Grande parte da igreja hoje crê mais em palavras que vêm de bocas de homens pagãos e idólatras do que em palavras que vêm da boca do Filho de Deus. Na igreja tem isso. Não é à toa que eles arrastam multidões na sua lábia. E há pessoas rejeitando as palavras que vieram da boca de Jesus Cristo. O que a gente está falando aqui são palavras que vieram da boca de Jesus Cristo e que Mateus registrou. Ainda falando da responsabilidade dos filhos do reino, ele diz: eu comparo aquele que é como um escriba versado. É o que ele vai dizer no verso 52. Todo escriba versado. Isso é muito interessante a gente pegar essa expressão de Jesus numa parábola, porque uma das classes de Israel que Jesus mais atacou foram os escribas. Uma casta religiosa falsa, só que ele agora fala de escribas verdadeiros. Os escribas eram aqueles que lidavam com a lei de Israel. E aqui ele fala dos escribas versados, aqueles que vão lidar com a lei e com o evangelho, como duas faces de uma única coisa. A lei e o evangelho. Ele diz: o escriba versado é aquele que sabe pegar as coisas antigas e sabe discernir as coisas novas. Ele sabe perceber as verdades do Antigo Testamento que ainda estão presentes, a verdade do Antigo Testamento que devem ficar lá. Ele sabe o que é continuidade e o que é descontinuidade, mas ele sabe discernir o que chegou novo com o Filho de Deus. Meus amados irmãos, nesses 4 pares de parábolas, tem algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é entender que o reino de Deus e tudo aquilo que envolve o reino de Deus não é dado a compreender a qualquer um. As parábolas de Jesus nos ensinam que Deus tem um povo eleito, que a igreja é fruto da eleição de Deus, que Ele está dando os mistérios a ser conhecidos àqueles que Ele permitiu que conhecessem. Eu não sei como é que você recebe isso, mas imagina, você está sentado numa cadeira ouvindo alguém falar, e alguém que está falando para você está falando: olha, o Criador do céu, da terra, aquele que sustenta todas as coisas, o seu reino tem mistérios incompreensíveis, mas Ele deu a você a capacidade de compreender. Eu não sei como é que você recebe isso. Eu não sei como é que você responde a isso. Ele deu à igreja a capacidade de compreender o incompreensível, capaz de entender aquilo que as trevas não entendem, o mundo não entende, só nós entendemos. Agora preste atenção comigo: se só nós entendemos as nuances do reino de Deus, o que será do mundo se nos calarmos? Se somente nós, sabemos onde está a cura, onde está a saída, onde está a porta. Eu lembro do peregrino, quando falam para ele assim: você é cristão, o nome dele, você está vendo aquela porta? Ele diz: não estou vendo. Vai por aqui, que você vai encontrar o caminho para aquela porta. Se você nunca leu O Peregrino, eu te aconselho a ler. Um clássico da literatura cristã. E eu digo para você, se nós, que foi dado a conhecer os mistérios do reino, nos calamos, quem conhecerá? Devemos indagar aqui
lição que esse texto nos dá e que também serve de aplicação para as nossas vidas. Perguntar para nós mesmos que dimensão do nosso terreno, o terreno do nosso coração, essa semente encontrou. Como tem sido o nosso coração hoje? Essa semente do reino tem encontrado que tipo de coração hoje, dentre nós aqui? Temos entendido o que significa o reino, o que significa o evangelho, por que Jesus morreu, por que Jesus ressuscitou, por que ele vai voltar, por que o reino chegou? Temos entendido isso, nós entendemos isso. Se nós não entendemos o nosso coração, a semente caiu à beira do caminho. O diabo leva, coloca outra coisa no lugar. Que coração é o nosso? É de rocha, que você se alegra, ou nós nos alegramos, precisamos de um evento para ficarmos bem agitados naquele evento, derramarmos nossas lágrimas, ficarmos felizes enquanto estamos aqui. Mas depois, quando a vida vem batendo, quando as curvas da vida vêm chicoteando, não tem raiz nessa semente, aí você vai ouvir o que você já deve ter ouvido: estou dando um tempo, não estou aguentando, estou dando tempo, vou ficar na minha casa. Eu vejo algumas coisas impressionantes, irmãos. Eu já vi pessoas falando assim: eu vou dar um tempo da igreja para cuidar da minha casa, como se a igreja fosse inimiga da casa, como se ser salvo em Jesus é abandonar a casa. São coisas assim absurdas que eu ouço na minha geração. Uma outra lição: nós temos sido capazes de nos preservar como trigo no meio do joio. Será que temos preservado as características do trigo? Será que nos misturamos com o joio de certa forma, a ponto de sermos influenciados? O que dirige o teu pensamento são os princípios dos filhos do reino, que aqui é comparado com o trigo, ou são os princípios do filho das trevas, que aqui são comparados como joio? O que influencia a nossa cabeça, o nosso pensamento, a nossa visão de mundo? De onde vem? Benditas parábolas. Estamos cientes, nós, que querendo ou não, querendo essa sociedade ou não, querendo todas as oposições ideológicas ou não, querendo ou não, o reino está presente e ninguém segurará o reino. Estamos cientes disso? Nem o inferno todo reunido segurará o avanço do reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? A gente já viu igrejas locais acabar, mas a gente nunca viu a igreja de Cristo sucumbir. A gente viu muito pelo contrário. Quando a gente pega lá os primeiros séculos, o Império Romano, as verdades filosóficas, a influência grega na cabeça daquelas pessoas, e nós vimos que a verdade de Deus e o reino de Deus superou o filosofismo daquela época. Prevaleceu. Quando nós entramos na Idade Média, que a gente vê aquela pompa religiosa, a institucionalização do reino de Deus, o engessamento da fé, aí a gente vê que Deus conduz a sua igreja e o reino de Deus vence o institucionalismo da Idade Média. Quando a gente vê na Idade Moderna o despertar da razão autônoma, o endeusamento da razão, o racionalismo autônomo como defensor e detentor da verdade, nós vimos que Deus conduz a sua igreja no meio disso tudo. E o reino de Deus vence o racionalismo científico e autônomo. Aí a gente cai na época de hoje, a gente vê o relativismo da pós-modernidade, o pluralismo da pós-modernidade, o existencialismo da pós-modernidade, mas eu tenho certeza que assim como um grão de mostarda e assim como um fermento,
o reino de Deus vai vencer o relativismo dos nossos dias. Porque a verdade sempre será verdade. O que tem sido mais valioso para nós? O reino de Deus ou os prazeres dessa vida? O reino de Deus ou aquilo que é a tua prioridade? Dito isso, irmãos amados, nós devemos entender juntos aqui que a igreja existe por causa do reino de Deus. Tem uma razão para ela existir. E ela existe por causa do reino. Somos salvos para o reino. Não somos salvos para nós mesmos. Não somos salvos para a nossa denominação. Somos salvos para o reino. Seguir a Jesus não é admirar Jesus. Não é reconhecer que as palavras dele são interessantes. Seguir a Jesus é colocar o reino dele em primeiro lugar da nossa vida. Você hoje precisa sair daqui perguntando se você está seguindo a Jesus mesmo. Se de fato é o reino dele que está em primeiro lugar. Se você é disposto a empreender todos os esforços teus pelo reino, como você tem empreendido os teus esforços para outras coisas. Você tem que indagar isso. Nós precisamos indagar isso. Se de fato estamos seguindo a Jesus, ou se Jesus é um camarada interessante, que tem umas ideias assim, muito legais, algumas até comungam com as minhas. Então eu pego as que eu concordo e eu deixo de lado as que eu não concordo. Hoje você tem que pensar, sabe por quê? Está chegando um tempo, irmãos, que quem ficar em cima do muro vai levar pedrada dos dois lados. Eu vou dar um conselho muito reto para todos vocês que estão aqui, todos aqueles que porventura ainda vão me ouvir quando isso for publicado. Chegou a hora de parar com a vida dupla. Você não pode aqui brincar de crente, fazer coisa de crente e lá fora tocar a tua vida do jeito que você quer. Se você acha que você vai ser feliz com a vida que você está escolhendo, pô, encara, seja honesto e vai embora. Você acha que vai ser feliz assim? Então vá. E o tempo vai dizer. Não é hora mais de ficar como ânimo dobre, como dizia Elias, cocheando entre dois pensamentos. Se é Deus, então fique com Deus. Se ele não é Deus, então opte por Baal. E seja feliz do jeito que você acha que vai ser. O que não pode é você proferir o nome de Deus e desonrar com as suas práticas. Isso aqui não pode. Se nós não seguirmos a Jesus por causa do reino dele, não tem nenhum sentido nos chamarmos de cristãos. Que Deus possa ter falado muito forte no coração de todos nós. Essas palavras saíram da boca dele, boca do mestre. Ele se assenta e começa a ensinar seus discípulos por parábolas. Ninguém entendia. Seus discípulos entendiam, porque a eles foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aquilo que eles não entendiam, ele explicava, tete a tete, que ele estava preparando os seus discípulos para levar o projeto do reino adiante. E esses discípulos dele, hoje, somos nós, que professamos fé nele. O momento de nós meditarmos muito seriamente no que cremos, que tipo de vida estamos levando, com o que estamos comprometidos, qual é o nosso compromisso, qual é a nossa prioridade, o que é Jesus para nós, o Senhor da nossa vida ou um ser que nós utilizamos quando precisamos. Baixa a tua cabeça e vamos orar. Deus santo e bendito, tua palavra às vezes desce doce na língua, no paladar, e às vezes amarga como fel quando encontra o nosso interior. Nós ouvimos a tua palavra, estamos pregando aqui no tempo comum, meditando no ensino de Jesus, refletindo nas coisas que ele falou, nas coisas que ele fez.
E o nosso desejo, Senhor, é corresponder a Ti. Olha para esta pequena igreja que está aqui, Senhor. Para esses pastores que lutam para levar a verdade adiante, para edificar uma comunidade local que expresse de fato princípios e valores do Teu reino. Lutamos contra as resistências, contra as oposições, contra as hostilidades. E temos procurado preservar pura a mensagem da Tua palavra. Oramos e especificamente oro nesta noite, que Tu venhas quebrantar corações, Senhor. Aqueles que estão com o coração divididos, aqueles que estão entre o reino e o mundo, entre estar na Tua igreja e estar se alegrando nos prazeres da carne. Que Tu venhas tocar no coração, Senhor, porque isso eu não posso fazer. Isso não está em minhas mãos fazer. Só Tu podes fazer isso, Senhor. Tira os Teus filhos se eles estão entrando num caminho de trevas. Arranque-os de lá, Senhor, pela Tua mão soberana. Tu sabes como tratar com aqueles que são Teus. E a nossa garantia, Senhor, é que aqueles que são Teus, Tu não lanças fora. E nós cremos nisso. Seja um tempo de quebrantamento, um tempo de arrependimento, um tempo de retomada de vida cristã. Senhor, nós não queremos continuar falando que a Bíblia é a Tua palavra e viver sem tocar nela. Nós não queremos mais isso para nós, mas nós precisamos da força do Teu Espírito, Senhor. Não queremos achar que o domingo é um lugar legal para estar com amigos. Precisamos entender que o domingo é o nosso Shabat, é o nosso culto, é o nosso descanso em Ti, é a nossa adoração coletiva, aquele que nos tirou das trevas e que nos ensina no caminho da luz, Senhor. Guia-nos, Senhor, porque muitos de nós, daqui a 30, 40 anos, já não estarão mais aqui. E onde ficarão nossos filhos, nossos adolescentes? O que eles herdarão, Senhor? Que tipo de fé eles herdarão? Que tipo de evangelho eles herdarão? Que tipo de compreensão do reino eles terão? Aqui eu estou falando com pais, Senhor, que tem crianças, que tem filhos crianças, filhos adolescentes. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Deus. Sim, Senhor, eu sei que nós criamos os nossos filhos, educamos os nossos filhos, mostramos o caminho para os nossos filhos, mas eles fazem as suas escolhas. Nós sabemos disso, Senhor, mas nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Clamamos pelo Teu infinito amor. Deus Santo, produza crescimento nesta igreja, mas um crescimento que provém de Ti. Não que seja apenas mais pessoas juntas, mas sim mais discípulos que levam adiante princípios e valores que só eles podem ter. Ensina-nos a discipular, Senhor, e que sejamos também discípulos. Que as pessoas que entrarem por essas portas aprendam a seguir Jesus, porque estão vendo os que aqui estão dentro seguindo a Jesus. Seja conosco, Deus. Renova as nossas forças quando o cansaço bater. Renova as nossas forças quando o diabo procurar jogar sementes no nosso coração de desânimo. Nos renove, porque dependemos totalmente de Ti. Oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.